caixinhas mais legais do mundo estão aqui. E hoje é dia de abrir mais uma caixinha da Tag Curadoria. A caixinha da Tag chegou. Lembrando que nem sempre o número das edições vai coincidir com a entrega do mês, porque as caixinhas são entregues sempre com muita antecedência para que a gente possa acompanhar sempre o desenvolvimento da leitura e também os podcasts lançados do livro. Então, as caixinhas são entregues pela Jadlog e nem sempre são entregues pela ordem. Assim que pode chegar a caixinha do mês de outubro no mês de setembro, ou também a caixinha do mês de novembro no mês de setembro. A Tag sempre garantindo a melhor experiência de leitura. E antes de abrir a caixinha, vocês já sabem que todos os meses a Tag deixa diquinhas para tentarmos adivinhar o livro que está aqui dentro. Não é uma caixinha pesada, não veio escrito frágil, então suponho que o mimo do mês seja um mimo bem levinho. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! A primeira dica é uma história que acompanha as transformações do Brasil por quase 50 anos. Venha conhecer títulos brasileiros que marcaram a segunda metade do século XX. Dica fácil, porque o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos foi a ditadura militar. Então nós temos aí um livro com tempo histórico bem conturbado. No momento que ele efetuou o disparo, nós rachamos o olho dele de tiro. Enchemos o rabão dele de tiro, mas porém, o Satanás ajuda esses demônios, né? Pelo jeito não acertou nenhum, porque ele não caiu, conseguiu embrenhar em meio mato, correu dentro da água, o polícia pulou na água atrás dele aí, mas o Lazarento se enfiou num buraco lá, não conseguiu encontrar. Segunda diquinha, 1940. E os livros que são parecidos com a nossa história são Sagarana, de João Guimarães Rosa. Sagarana é marcado por uma história de imigração. Será que temos retirantes na nossa história? Jorge Amado, Terras do Sem Fim. Jorge Amado é um autor totalmente regionalista. Então, nós vamos ter também uma região bem marcada. Então, são autores nordestinos, né? Jorge Amado cantou bastante a Bahia. João Guimarães Rosa fala da vida na seca do sertão. E Água Funda, da Ruth Guimarães. Água Funda é um livro que eu ainda não li, mas pela capa do livro, eu acho que tem a ver sim com os retirantes vindo de algum lugar. Do Nordeste, talvez, pela vegetação. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora, mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Mais dicas de livros que parecem com a nossa história, 1950. Nós temos Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, Morte e Vida Severina e O Encontro Marcado de Fernando Sabino. Então já temos a certeza que nós temos uma história sobre retirantes de 50 anos atrás, que é a época da ditadura militar, história conturbada. Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Próxima dica, 1960. E nós temos mais 3 dicas de 3 livros que são parecidos com a nossa história. Nelson Rodrigues, O Casamento. Nelson Rodrigues é aquele autor marcado pelo escândalo. Então, os livros dele revelam o escândalo da vida familiar. Então, possivelmente, teremos uma família. Clarice Lispector, A Paixão Segundo o GH. Então, a gente pode se preparar para o escândalo. E temos Ariano Suassuna. Gente, esse autor eu amo de paixão. Farsa
da Boa Preguiça. Será que a gente vai ter um personagem escondendo alguma coisa? Ariano é sempre muito irreverente, os livros dele são marcados por muito humor. Agora, nós vamos conversar com a moradora de rua. Há quanto tempo a senhora está aqui na praça? Não, eu não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF e CNPJ estrangeiro de Hong Kong. 1970, mais diquinhas de livros que são parecidos. Lígia Fagundes Telles, A Estrutura da Bolha de Sabão. Então, nós vamos ter uma história frágil, talvez aqui uma mentira que é facilmente descoberta. Lígia Fagundes é sempre uma escritora bem complexa de se ler, então os livros dela são bem difíceis. Talvez nós tenhamos uma história arrastada e mais complexa. O que é isso, companheiro? Do Fernando Gabeira e o nosso grande Érico Veríssimo, Incidente em Antares. O Érico Veríssimo, que traz sempre crônicas, é um cronista bem à frente do seu tempo. Então nós vamos ter personagens inusitados aqui, hein? Vivendo talvez situações da vida cotidiana. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. 5. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento. 1980, essa história promete. Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. Caio Fernando Abreu é novelista, hein? Ana Cristina César, A Teus Pés. Será que temos um romance? João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro! Então esses personagens vão estar envolvidos de alguma forma com os tempos a qual a história está inserida. Por exemplo, nós estamos o Ituni, o San, chegou o Rokuriti, Ratikiu, Dio, Diuiti, Diunirio, Sandiushi, Diogorio, Roku, Diurati e... 1990. 6 balas num buraco só. A crise do masculino. Será que então a gente vai ter um personagem LGBT? A crise do masculino. Hilda Rist, O Caderno Rosa, de Lori Lambe. E Agosto, do Rubem Fonseca. Essas dicas não estão tão difíceis assim, mas eu já desconfio que livro seja. Tem passagem pela polícia? Não. Não. Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Uau. Assine a tag, expanda sua leitura com a 2 pontos, né? Então a tag tem parceria com a livraria 2 pontos. E para facilitar nossa experiência de leitura e para agilizar também, se assim nós quisermos, esses livros podem vir de forma extra dentro da nossa caixinha do mês, facilitando também o pagamento do frete que fica incluído dentro da nossa caixinha de leitura. Gente do céu, então é uma história para ninguém botar defeito e tenho certeza que vamos aprender muito com esse livro. Então bora abrir a nossa caixinha da tag? Gente, eu tô louca para saber quais são os mimos a partir de agora, porque é um passarinho lá no blog da tag, que é um blog exclusivo para assinantes e para os parceiros da tag. Um passarinho disse que os brindes do final do ano são sempre os melhores brindes. Então, de agora em diante, vamos nos preparar psicologicamente para arrasar com os nossos brindes por aí. Estilete na mão e a hora do ASMR. É 1, é 2, é 3 e... Ui! Eu não disse que o brinde era pequenininho? Um brinde super levinho pra gente arrasar. Marcadores, gente. Qual leitor não ama marcadores? E esses marcadores são aqueles em tom neon, que fica muito lindo e combina super com as capinhas. Olha que demais! E ei, veio fichas de leitura. Essas fichas de leitura são geniais, porque a gente pode ir lendo e colocando elas dentro dos livros. Sempre quando a tag manda fichinhas de leitura, gente, é assim, espetacular. Faz o coração do leitor quentinho, porque aqui nós vamos ter o título,
autoria, data de início, data de fim da nossa leitura, as estrelinhas para a gente marcar a nota que a gente deu no livro e anotações para a gente escrever um cotezinho, aquela frase que mais nos chamou a atenção, que marcou nossa alma. Quem lê nunca está sozinho. Tag livros. Então temos bastante bloquinhos aqui. Vai dar para ler os livros do ano todo? Será? Não fala quantas folhinhas tem, mas eu sou muito curiosa e vou contar. 1, 2. Eu contei e são 29 folhinhas, ou seja, dá pra gente ler 2 anos de tag e ainda marcar as nossas leituras ao final de cada livro. Olha o suplemento de leitura com a foto da bandeira do Brasil, mais uma bandeira toda vermelha, será marcada em sangue e revoluções. Querem saber de uma coisa? No Brasil, tudo é possível. Uma citação de Lima Barreto, A Voz que Ninguém Escutou, essa edição de setembro de 2024. Então, nós temos aqui uma caixinha que veio aquém do mês. Olá, Tagger! E aqui a gente tem uma breve sinopse do livro. O livro que você tem em mãos é o vencedor do Prêmio Kindle de Literatura. E, gente, isso é magnífico, porque o Kindle, geralmente os livros são lançados em e-books. Até mesmo os livros vencedores, muitos deles não têm ainda edição física. E a Tag trouxe pra gente em primeira mão um livro que é vencedor do Prêmio Kindle em edição física. Um pouquinho mais falando sobre o mimo e o projeto gráfico. Por que ler este livro? Uma história que, em sua essência, é 100% brasileira. Assim, podemos começar a definir o livro do mês. Ao acompanhar Maria, que se muda para o Rio de Janeiro nos anos 40 do século passado, com 2 filhos pequenos, o leitor é obrigado a confrontar as faces mais sombrias da nossa história. Passando por vários cantos do Brasil, as gerações dessa família precisarão encontrar meios de sobreviver à miséria, à ditadura militar e a terríveis segredos familiares. Espetacular! Pitadas de bons livros. Um pouquinho mais sobre o autor. Meus personagens são as vozes do povo inteiro. Renan Silva nasceu no Rio de Janeiro, cidade a qual voltou depois da infância, vivida em Bauru, São Paulo. O taurino, com ascendente em Áries, foi um menino tão disciplinado que acabou indo parar em um grupo de escoteiros mirins. Gente, genial! Olha o sorriso desse autor, a simpatia. Ah, gente, pela personalidade que o autor transmite nessa foto, podemos esperar um livro muito fascinante. Estes personagens representam figuras típicas do Brasil, que lutam por seus objetivos, apesar das adversidades. É um livro cabeça, hein, pra gente pensar. Um povo aguerrido e resiliente desde as suas origens. Super representatividade do povo brasileiro. Entrevista com o autor. O primeiro livro que eu li, Os Meninos da Rua Paulo. O livro que estou lendo, A Vegetariana, de Han Kang. Gente, eu sou louca pra ler esse livro. O livro que mudou minha vida, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Será que temos um personagem teimoso? O livro que eu gostaria de ter escrito, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, mega representatividade. Esse livro é perfeito. O último livro que me fez rir, República dos Mentecaptos. Gente, eu adoro esse título, Mentecaptos. É uma forma bonitinha de colocar uma crítica, um rótulo em alguém. Bonitinha. O último livro que me fez chorar, Sem Gentileza. E o livro que dou de presente, Tudo é Rio, da Carla Madeira. A Carla Madeira já é orgulho nacional. Então, nós temos aqui alguns depoimentos sobre o livro. Então, nós temos aqui personagens que vai trazer bastante brasilidade, o nosso povo, a nossa gente. Breve momento histórico nesse suplemento de leitura, falando um pouco sobre a política do país e o universo do livro. Então, aqui a gente tem mais livros que fazem relação com o nosso livro do mês. Caso nós gostamos desse livro,
nós podemos ler um pouco mais de livros relacionados que trazem a mesma temática, como Vidas Secas, do Graciliano, que é um grande clássico da literatura que toca o nosso coração, porém é um livro complexo e que descreve pormenores do sertão. Ariano Suassuna, gente, é muito irreverente. Quem nunca leu Ariano Suassuna, por favor, leia, porque é um livro muito engraçado, tal qual a personalidade do autor. Então, se vocês acompanharem entrevistas do Ariano, vocês vão ficar apaixonados com o autor. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada com o Ariano. Socorro Racioli, que escreveu aí A Cabeça do Santo, que realmente existe no Brasil, que acabou virando um trombolho numa cidade. Ai, não vou dar spoiler. Adeus Gana, de Tyler Selazin. Então, nós temos aqui negritude representada. E uma autora enviada pela TAG, acolhida pelo curador José Eduardo Agalusa, que foi a Socorro Racioli, né? Não sabia que a Socorro tinha sido publicada pela TAG. A TAG aí que já faz 10 anos entregando livros na casa dos leitores. Então, eu vou procurar, porque eu gosto muito das edições da TAG que eu estou colecionando. Mais livros da mesma estante. Então, dicas de livros não faltam. Leia, conheça e descubra um pouco mais de Paulo Leminski, aqui um escritor moderno. E vem pra gente também para descobrir o livro do próximo mês, um joguinho aqui. Ah, muito legal, hein? Essa edição tá muito bacana. Bora ver o detalhe do nosso box. Então, ele é feito todo em quebra-cabeças de cores lilás e vermelha. E a gente tem também aqui um toquezinho de amarelo. Então, o lilás, que representa mudança, transformação da literatura. O vermelho, que representa guerras, que representam grandes mudanças, que representa revoluções. E o amarelo, que representa doenças, né? Que representa miséria, que representa o sertão. Sim, na literatura temos o dicionário de cores e é bom a gente entender um pouquinho mais da influência das cores nas nossas edições e nas nossas histórias quando elas aparecem. Então, um box muito bacana, com muita qualidade. E aqui nós temos uma edição número 9, que seria a edição de setembro, e veio A Voz que Ninguém Escutou, do Renan Silva, um personagem sufocado. Então nós vamos ter talvez crises existenciais? Será? Olha que capa genial! Olha a combinação de cores desse projeto gráfico da TAG. A TAG sempre arrasa nos projetos gráficos, não é verdade? Eu gostaria de ter um pôster da capa de cada livro também, para que a gente pudesse colocar em quadros na nossa casa. Não ia ser genial? Pensa também na possibilidade de camisetas com o mesmo projeto gráfico, de mochilas. Ai, gente, seria muito bacana se a TAG fizesse isso. TAG, traz pra gente, quem sabe, numa caixinha como um mimo literário. Ai, gente, demais. Olha esse rosinha, o lilás que super combina com rosa e em tons de marrom. Então, são cores adjacentes. E olha só, gente, que capa perfeita, que capa maravilhosa. A saga de uma família que, ao afirmar a própria existência, inventa também uma nova nação que responde pelo mesmo nome, Brasil, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura de 2024, um livro mega premiado de um escritor nosso, da nossa gente, retratando a nossa gente. Ei! Nada melhor do que a nossa gente quando retrata a nossa gente, já que nós somos aqueles que nos conhecemos melhor. Ah, vocês entenderam? Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, fazer o bem sem olhar o que tem alguém. Mais ou menos isso. Capa dura. Vamos ver a folhinha de guarda? Rosa ou lilás? Será? Ei, nem rosa nem lilás. Amarelo. Ih, meu Deus do céu, um livro forte, hein? Esse livro promete. Marcador. Muito lindo esse marcador. Veio com cote. A Voz que Ninguém Escutou.
Será que quando a gente morre, consegue voltar e mudar o passado? Olha aqui a sede do governo, gente, representada em lilás, amarelo, branco e preto. Então, a gente tem duas etnias, branco e preto. A gente tem o lilás, né, mais pro rosinha, então talvez uma história de amor aqui, de transformação. E o amarelo, né? O amarelo que traz aí essa reflexão interior, esse pensamento profundo. E os nossos personagens aqui. Ei, os personagens têm cabelinhos igual o meu, vocês repararam? Mega representatividade brasileira aqui nesse livro. Capa dura, como as edições da Tag Curadoria, corte perfeito, a fonte que nunca deixa a desejar. Quem já leu os livros da Tag sabe que muito, mas muito raramente nós vamos encontrar erros ortográficos, é quase impossível de encontrar. E algo que é muito bacana nas edições da Tag é esse espaço que os livros têm aqui, ó, entre o acolchoado da capa dura e o corte do livro. Aqui ajuda a preservar as folhas e manter a edição sempre fechadinha. Aqui também, gente, essa falhinha aqui, ó, na edição é muito importante, porque evita de quebrar a lombada. Então, o livro, ele já vem com o corte certo e perfeito. Quando você abre o livro aqui, ele já está bastante estruturado. Então, você não precisa abrir ele todo se não quiser quebrar a lombada do livro. Particularmente, não me incomoda. Meus livros são todos com a lombada quebrada. Também é um jeito do leitor colocar a sua marca dizendo, eu li esse livro. Muitos colecionadores gostam de suas edições impecáveis, não fazem marcações, nem anotações, não colocam flags. Muitos leitores têm a mania de ler o livro pelo Kindle e guardar suas edições bem embaladinhas. Eu particularmente gosto de conversar com o livro, então sempre meus livros têm muitos rabiscos, muitas marcações, eu marco o livro sem dó, eu não tenho medo de quebrar a lombada do livro não. Mas isso é de leitor para leitor. E de colecionador para colecionador. E aí, me conta aqui nos comentários se você tem dó, se você tem medo de quebrar a lombada do livro, se você faz marcações no livro, ou se você deixa o livro sempre guardadinho lá na sua estante da sua coleção e lê a mesma edição física no Kindle para não estragar a edição física. Eu quero saber. Então é isso, meus amores. Lembrando que a próxima caixinha já está aqui. A Tag sempre entregando com muita antecedência. E essa caixinha não tá nada levinha, então a gente tem um brinde bem interessante. O que será que tem aqui? Não esquece de ativar o sininho, ativar as notificações para não perder a próxima caixinha. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Eu amo vocês de todo o coração.